Muito boa noite! Estamos ao vivo aqui no canal Dons com o Diácono Edson Medeiros. Boa noite, Diácono. Parte Boa 3 do Sim noite, que eu dei irmão. hoje. Ô, Glória, vamos lá. Vamos pedir a Vamos Deus lá. aí, pedir a Deus que Ele interceda por nós, que possa servir para muitas pessoas essa terceira parte do meu sim. Com certeza, uma história para quem não acompanhou, vai ter oportunidade de acompanhar hoje. É uma história inspiradora. Convido já desde já, para quem não acompanhou o primeiro testemunho, que acompanhe. O primeiro já está tanto na página Secanja, quanto no YouTube também do Secanja. Está lá também para vocês poderem acompanhar o primeiro e o segundo, que é as duas partes que a gente dividiu. E hoje a terceira parte, e assim, quando a gente encerrar na quinta-feira, vamos chamar de trilogia, vou juntar certinho tudo num vídeo só, vai ficar legal, uma continuação bacana para todos acompanhar, mas já está disponível individual, parte um, 2 e 3 para melhor entender. E hoje é aquela pincelada e mais algumas coisas muito legal que o Diácono vai contar. Vou deixar o Diácono com vocês fazendo a abertura com alguns recados. Fique à vontade, Diácono. Beleza. Boa noite a todos os que estão agora nos ouvindo, nos assistindo. Deus abençoe. Todos que estão no canal Secanja, que estão no meu Facebook, Diácono também, Diácono Edson. Os que estão aí na TV Dom também, né? Canal Dom. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe. Eu queria dar continuidade nesse testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Queria dizer para vocês que Deus é muito bom. Deus é bom o tempo todo, como diz hoje as frases. Deus é bom o tempo todo, na eternidade sempre Deus é bom. E na minha vida, eu só fui compreender todas essas coisas depois que eu tive esse encontro pessoal com Deus no velório do meu pai. Lá, no velório do meu pai, depois que aconteceu tudo, aí eu tive uma retrospectiva da minha vida, desde o ventre da minha mãe até o momento que eu fundei a comunidade católica Missão Jesus Cristo Acolhedor. Interessante que eu já falei para vocês no sim que eu dei 1 e 2, agora o 3, eu já falei para vocês como foi a fundação da comunidade. E o nome também, como que nasceu o nome Missão Jesus Cristo Acolhedor. Como que nasceu esse nome? Depois que aconteceu a morte do meu pai, depois que eu fiz tudo, essa escuta a Deus, busquei discernimento, para ver se era isso mesmo que Deus queria, se era uma fundação mesmo que Deus queria. No primeiro momento, eu queria fundar uma associação, né? Inclusive, o direito canônico dava essa liberdade de fundar associação de fins lucrativos para ajudar as pessoas. E aí, como eu já tinha todas as papeladas preparadas, porque eu fundei o acolhimento aqui na paróquia, na época, Nossa Senhora da Ajuda, quando eu fundei o acolhimento, eu dei um tempo do acolhimento, fiquei 1 ano e 4 meses em outra comunidade, e ali o Padre Giovanni pediu que eu ajudasse a retomar o acolhimento, então eu preparei um monte de coisa preparei para o acolhimento. Só que tudo isso que eu preparei, eu não sabia que era para mim mesmo. Foi justamente quando aconteceu toda aquela tragédia com meu pai, com minha irmã, toda aqueles sinais muito fortes para balançar meu coração, para que eu pudesse iniciar uma comunidade. Aí veio todas as cenas do meu passado, os moradores de rua que vinham atrás de mim, os bêbados que vinham atrás de mim, eu não sabia para onde eu ia, eles vinham atrás de mim, sentavam do meu lado. Então, tudo isso, eu parecia um imã na rua. Eu parecia um imã. Depois que eu prometi para Deus que eu ia ajudar os dependentes químicos, os que estão, os alcoólatras, eu virei um imã. Eles não sabiam, mas eles vinham até mim pedir ajuda. Então eu virei um imã. Eu trazia as pessoas para tomar banho no domingo na minha casa e tudo mais, tudo mais.
E aí, no próprio acolhimento, na frente da camiseta, eu sempre falei para os jovens que Jesus acolhendo nas portas e nós acolhendo Jesus entrando pelas portas. Então, ao mesmo tempo que você é Jesus Cristo acolhendo nas portas, as pessoas que passam pelas portas é Jesus Cristo sendo acolhido por você. Então, Jesus acolhendo Jesus. Então, isso já estava plantado no meu coração. Foi aí que começou o carisma despertar. O carisma despertar. Porque eu já tinha achado a leitura, eu não vim para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, João 3, 16, 17, eu vim para salvar o mundo. Eu mandei meu filho não para condenar, mas para salvar. Então, tudo isso eu contei nas outras lives. Jesus falou, Deus falou, eu enviei meu filho para salvar, não para condenar. E eu pensava que meu pai ia ser condenado por causa da cachaça, porque ele morreu praticamente alcoolizado, por causa do álcool no sangue dele. Infelizmente, ele não aguentou a cirurgia que ele fez na cabeça, que é para tirar o coágulo da cabeça, que ele caiu da escada. Então, ali, tudo aconteceu, Deus foi mostrando para mim. Tudo foi mostrando para mim. Então, eu falei, meu Deus, eu preciso... eu tenho que saber qual que é os patronos ou os baluartes, patronos ou baluarte dessa nova comunidade, que era uma associação Jesus Cristo Acolhedor, aí depois virou Comunidade Aliança, Jesus Cristo Acolhedor, mas aí depois veio a missão, que é justamente 1 Coríntios 13, 1 ao 13, que é justamente a fé, a esperança e, acima de tudo, a caridade, as virtudes teologais. Aí ficou missão. E aí, pegando da camiseta da Pastoral do Acolhimento, Jesus Cristo Acolhedor, então eu falei, não, mas foi eu que dei o nome a isso. Né? Na verdade, eu fui montando um quebra-cabeça. Porque o rapaz que fez as camisetas, ele colocou Jesus Cristo Acolhedor na frente. E atrás colocou Ministério da Acolhida Novo Milênio, que era o nome do acolhimento. E aí eu falei, não, mas isso aí é o meu coração, é a minha vida, é a comunidade, é o meu carisma. É o carisma da comunidade. E aí ficou Comunidade Católica Missão Jesus Cristo Acolhedor. Ficou lá. Só que eu comecei a correr atrás de fazer o estatuto, na minha pressa, querendo fazer o estatuto para a comunidade e tal. Né? E é interessante que eu comecei a fazer o estatuto, e aí eu tinha que ter os baluartes, tinha que ter os patronos, tinha que ter tudo direitinho, tinha que ter as pessoas, eu fui chamando as pessoas, fiquei 40 dias comungando direto, para depois pedir autorização para fundar a comunidade, e assim foi nascendo a comunidade católica Missão Jesus Cristo Acolhedor. Um certo dia, eu estava querendo saber a sigla, que era Comunidade Aliança Missão Jesus Acolhedor. Era assim, canja. E nós já entregávamos sopa à noite. Começou a comunidade entregando sopa e fazendo grupo de oração na minha casa. Interessante, quando eu vi a sigla da comunidade, viu, Ricardo? Quando eu vi a sigla da comunidade, eu coloquei o nome da comunidade, mas não tinha visto a sigla, porque eu tinha que colocar no estatuto o nome fantasia. Tinha que colocar o nome fantasia no estatuto. E aí eu coloquei no chão, escrevi no chão. Eu falei, deixa eu escrever aqui qual é a sigla da comunidade. Era Comunidade Aliança Missão Jesus Acolhedor. Era assim. Depois eu coloquei Comunidade Católica, porque estava tendo muitas comunidades protestantes, comunidades e outras tal, para não confundir. O pessoal já achava que eu estava fundando uma igreja. E aí foi uma confusão só, porque eu tive que... Padre Giovanni do meu lado, graças a Deus, eu falava tudo com o Padre Giovanni, e ali ele me apoiava, até padres achavam que eu estava fundando outra igreja, porque era uma loucura, que eu ia para as praças, eu ia para debaixo das pontes, eu ia fazer grupo de oração, o povo orando, todo mundo repousando, uma loucura só, e falei, meu Deus. E aí eu coloquei no chão, C de comunidade, A de aliança,
Comunidade Aliança, M de missão, J de Jesus, A de acolhedor. Aí ficou Canja. Na hora que ficou Canja, eu falei, nossa, é a primeira missão que nós fizemos na rua. Entregar sopa na rua. Canja. E ficou Canja. Ficou Canja. Eu falei, já pensou? Como que as coisas ligam desse jeito? O nome da comunidade, a sigla é Canja. Nós entregamos canja de galinha na rua. Entregamos canja de comida, deixamos sopa. Das 10 a 1 da manhã eu entregava sopa. Há 15 anos atrás, eu tinha uma bicicletinha, coloquei uma caixa de isopor atrás da bicicleta, era só eu que entregava aqui em Itacoaxetuba, não tinha ninguém. Os que apareciam era época de Natal, mas era muito pouquinho. Então, era eu que entregava, eu comecei a entregar, fazer amizade com os moradores de rua, debaixo das pontes, os caras usando droga, eu ia lá e entregava sopa para eles. E eu falava, não, continua usando aí, toma sua sopa. E eu ia conquistando eles, eu ia conquistando os irmãos primeiro. Então, aí foi o nome da comunidade, nasceu assim. Aí depois eu coloquei católica, aí ficou C Canja. C Canja. Porque eu tirei o Aliança e coloquei Comunidade Católica Missão Jesus Cristo Acolhedor, que está no nosso estatuto. Nós temos CNPJ, temos nosso estatuto, que rege a nossa associação. No civil é associação. Né? Na igreja é uma comunidade, onde nós também buscamos reconhecimento aos poucos. Aos poucos, uma coisa que eu aprendi com os bispos, Dom Paulo, fugiu o nome da cabeça, fugiu o nome dele. Dom Ayrton. Foi o Dom Ayrton que deu autorização. Dom Ayrton que deu autorização, que rezou por mim, que rezou pelo meu povo, autorizando o funcionamento da nossa comunidade. Né? O bispo Dom Ayrton. Para muitas pessoas talvez não acreditam, mas ele orou com a gente orou junto lá na Cúria. Ele falou, olha, o estatuto, ele até tirou um barato, né? Falou, você já viveu tudo isso? Não era diácono. Você já viveu tudo isso, Edson? Eu falei, eu nem comecei a viver, então, meu filho. Vai viver primeiro. Depois você me traz esse estatuto aqui. Ô, diácono. Vai viver primeiro. Uma colocação bem legal aqui. Levou muita pancada, diácono, no começo? Olha, a pancada, é igual ontem na pregação do nosso irmão servo Renato, que pregou ontem no Grupo de Esperança. Ele falou assim pancada no bom sentido. Carregar o piano, ninguém quer, mas tocar, todo mundo quer. Carregar o piano, ninguém quer. Agora, tocar, todo mundo quer. Carregar a cruz, ninguém quer. Mas ressuscitar, todo mundo quer. Então, a paulada vem se você for imprudente. Se você for prudente, a paulada vem, mas você consegue amortecer a dor. A imprudência leva a gente a sofrer mais. A desobediência, não. Por mais que o padre ou alguém te pediu para fazer algo e você não gostou, faça. Está quebrando você. Quando o padre diz não para alguém, é que o padre está querendo ver se essa pessoa realmente é de Deus ou é só fogo de palha. Ou é fogo de palha. Se for fogo de palha, essa pessoa vai ficar nervosa, vai se estressar, vai sumir, não vai voltar mais, vai mudar de paróquia, vai virar um problema essa pessoa. Então, igual o Padre Pio, foi proibido de celebrar a missa. Se ele fosse um cara imprudente, ele ia largar tudo. Não, ele foi obediente. Tá entendendo? Foi obediente. É interessante. Então, aí o que eu falo, pancada, é normal tomar, mas não é pancada no bom sentido. É os nossos erros que vêm as pancadas. Os acertos. Agora, fala perseguição. Você sofreu perseguição até hoje. Mas essas perseguições não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra principados e potestades espalhados pelos ares, espíritos invisíveis espalhados pelos ares. Não é contra pessoas que nós temos que mirar. Nós temos que ter sabedoria para vencer
esses ataques do inimigo. Temos que ter sabedoria. Então, o nome Secanja surgiu justamente porque no passado eu já tinha criado tudo e não sabia que era para uma fundação de uma associação, hoje uma nova comunidade. Por isso, Secanja, Comunidade Católica Missão Jesus Cristo Acolhedor. Interessante, Ricardo, que também foi surgindo muita coisa no meu coração. Muita coisa mesmo. O logotipo, como eu já vinha de uma nova comunidade, eu sabia mais ou menos o que tinha que ter uma comunidade. Incrível que pareça, já tinha no meu coração um logotipo feito. E é esse que está atrás de mim, ali na cruz, ali atrás, dá para ver. Ou é essa cruz aqui, que está aqui, que isso aqui... essa cruz tem um testemunho fantástico. Essa cruz foi um morador de rua, tuberculoso, que ficou na nossa casa de restauração. Ele era meio que artista, ele fazia muitas artes lá dentro da casa, e um dia ele me fez essa cruz e me presenteou. Esse irmão de rua, tuberculoso, ele ficou um tempo bom dentro da casa, mas depois saiu e já é falecido, já faleceu. E deixou essa obra-prima aqui que ele mesmo fez nas mãos dele. Porém, como que eu fiz isso aqui antes dele? Eu via, na liturgia diária, eu via aqueles desenhos só sem rosto. Só um risco, né? Você via assim, sem rosto, desenho. E aí me via também aquele desenho de São Vicente de Paula levando no colo, Jesus levando no colo, né? Carregando no colo. Eu falava, mas Senhor, é por aí que é o meu carisma. E aí o Senhor falou assim, aí o Senhor colocou assim para mim. Aliás, em oração, eu vi um triângulo. E o significado do triângulo é a Santíssima Trindade. Né? Só que Deus falava assim, ó, eu ressuscitei. Eu não estou mais na cruz, mas eu estou na caridade. Deus falava. Eu estou no amor. Eu estou ali. E aí, eu imaginei Jesus Cristo levando alguém nos ombros, qualquer pessoa, sem rosto. Sem rosto. E aí, o que eu fiz? Falei, mas eu não sei desenhar. Eu falei, eu via fogo, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Pai, Filho e Espírito Santo, Pai em cima, Filho embaixo, Espírito Santo embaixo. Eu via na cruz em cima, Pai, né? Via o Filho e o Espírito Santo do lado da haste, e dentro o amor. E aí eu falei, como que eu vou desenhar isso? Aí eu fui bater lá na República, eu fui lá na República, porque, não sei se vocês já sabem, mas eu já fui marreteiro, eu acho que eu falei nos outros testemunhos. Eu fui marreteiro, eu vendi bala, vendi cigarro, já falei na outra. Então o que acontece? Falou. Eu conhecia que lá tinha uns desenhistas lá tinha uns desenhistas, e esses desenhistas, eles ganhavam dinheiro com isso. E aí eu fui lá e falei, olha, eu preciso de um desenho, Jesus Cristo sem rosto, com a auréola, com os estigmas na mão, carregando alguém, representa todo mundo. Representa alcoólatra, bêbado, rico, qualquer um que está cabeça baixa. Quando você vê alguém andando de cabeça baixa na rua, essa pessoa está muito preocupada. Ela está pensando em muitas coisas. E eu via isso. E aí, dei para o desenhista, tem um japonês. E aí ele desenhou lá, falou, eu vou levar para casa e vou desenhar em casa. E aí ele levou para casa, desenhou só a parte de dentro. Só a parte de dentro aí. Que é Jesus carregando alguém. Só a parte de dentro. O triângulo foi eu que fui em outro lugar, fiz um triângulo, falei, coloca fogo nos triângulos. E a cruz, põe de fundo, veio depois a cruz, e veio o triângulo saindo da cruz, com Jesus Cristo dentro, carregando toda a humanidade no colo, no braço, levando, andando, fazendo parte do sofrimento das pessoas. E aí nasceu o logotipo da comunidade, que é justamente esse que vocês veem no meu sacramentário, aqui também tem no meu sacramentário, né, da comunidade aqui, que é o sacramentário, que também
O vermelho é porque eu já sou perpétuo, já fiz meu compromisso perpétuo com Deus, já como diácono já fiz, né? E aí como comunidade católica Missão Jesus Acolhedor, também fiz. Então, tudo nasceu, meus amados, por inspiração, foi assim, inventado por mim. Foi coisa assim sobrenatural. Eu já tinha feito as coisas antes de eu fundar. Isso é incrível. Isso foi incrível. Eu fiz o estatuto que o bispo falou para mim. Nem os capuchinhos têm um estatuto como esse. Ele deu risada na minha cara. O estatuto foi aprovado. O nosso estatuto foi aprovado aqui em Itacoaxetuba, incrível, com citações bíblicas e tudo. Se você vê o nosso estatuto, você fala, nossa, parece um estatuto religioso. E é o estatuto civil que nós temos. E, lógico, precisamos do estatuto religioso, que é interno, né, que já estou elaborando, e o estatuto diocesano, que agora, com essa nova norma que veio do Vaticano, vai ter que ir direto para o Vaticano. O que acontece? Tudo isso eu fiz e nós vivemos isso. Nós já vivemos isso, né, na medida do possível. Então, falei sobre o nome da comunidade, agora falei sobre o logo da comunidade. E agora vamos entrar numa outra parte do testemunho. Só uma boa noite para todos que estão acompanhando a gente na página Secanja ao vivo. Estamos também na comunidade São José em Poá, está acompanhando também. Estamos acompanhando o pessoal da comunidade de Nossa Senhora de Fátima. Estamos ao vivo lá no grupo de Nossa Senhora de Fátima. Já tem pergunta lá no grupo do Padre Robson. E do Padre Manzotti também está no grupo. Tem uma galera nas salas de vídeo espalhada, aí fora os compartilhamentos, e é lá no 12 Itaquá também. Tem uma galera que já está acompanhando. Diácono, da onde vem a inspiração, antes de a gente entrar na parte dos baluartes, nessa casa que o senhor se inspirou, a casa de recuperação, essa inspiração de cuidar do próximo? De onde veio essa inspiração? Já vem lá dos tempos de juventude? Como você despertou esse dom de ajudar o próximo, né? Não é fácil, não é todo mundo. Geralmente tem vários trabalhos na igreja, mas esse dom, se dedicar ao próximo, poucas pessoas têm a coragem de enfrentar. É difícil, é um trabalho árduo, tem que se dedicar ao tempo e, claro, fazer o melhor. Então, como que foi para enfrentar esse compromisso? Como foi que foi criado, né? Como o senhor desenvolveu? Então, no começo, dos meus 14, 15, 16 anos, eu vivia em campo de futebol. Eu vivia jogando bola. Era de manhã em campo gramado e à noite em quadra, empinando pipa durante o dia. Era uma loucura. E os bêbados, eu não dava atenção para os bêbados. Nesse tempo, meu pai não bebia. Ele começou a beber depois. Ele começou a beber bem depois. E retornou, né? Então, eu não dava atenção para os bêbados. Nós zoava com os bêbados, sabe? Ajudar as pessoas, eu, assim, não tinha esse desejo, não, no coração de fazer caridade, não tinha. Isso foi despertado depois. Tinha dentro de mim, mas eu não sabia. Eu não dava atenção para isso. Estava dentro do meu coração já, estava plantado dentro de mim, eu não sabia. E tudo foi despertou para valer na morte do meu pai. Ali eu fiz uma retrospectiva, como eu falei no início dessa live, uma retrospectiva que me fez se converter e crer que, como eu mostrei aqui o logo para vocês, a caridade tem que ir na frente, o fogo atrás. E não o fogo na frente e a caridade atrás. É a caridade na frente e o fogo atrás. Por quê? Porque você tem que mostrar
obras. Tem que ter fé e mostrar obras. E a caridade, ela é escondida. Ela não é mostrada. Ela não é mostrada. Então, eu falei, Senhor, como que eu vou unir? Eu sou pentecostal, católico de fogo. Como que eu vou unir o pentecostal e a caridade? Aí nasceu o carisma. Acender o fogo da caridade e da esperança nos corações pela fé. A caridade vai na frente amansando e o fogo vai queimando e convertendo. Porque tem gente que ela é sistemática com os pentecostais. Porque tem gente que acha que os pentecostais é oba-oba. Tem gente que acha que, infelizmente existe, que acha que é oba-oba, que limpa lustre, que só fica levantando a mão e não faz nada. Então Deus cobrava isso de mim. Faça primeiro e seja pentecostal depois. E foi assim que nasceu o carisma da comunidade. Eu lembro que as pessoas me convidavam para ir para os lugares, mas era para mim ir lá, porque eu estando lá, tinha autorização dos pais deixar os filhos ir. Os padres, quando eu estava na frente, os padres autorizavam a fazer os eventos. Então eu era como eu abria as portas. Então eu comecei a entender que era por causa da caridade que eu fazia. Então agora tem gente que já quer ser pentecostal e que não sei o quê, vocês têm que me engolir e tal, e não tem obra nenhuma. E aí a igreja fica com o pé atrás. Ela fica olhando com o pé atrás e fala, peraí. Então, aconteceu na minha vida esse despertar depois que meu pai faleceu e Deus me deu um chacoalhão no velório, e aí eu acordei que eu já tinha essa missão de fazer caridade. Foi lá que eu acordei. Eu era um carismático que não vivia, eu só me amostrava. Pregava nos grupos, usava camiseta, fazia tudo bonitinho, mas eu não vivia. Era só um amostrado, mas Deus me converteu. E aí, quando eu me converti, aí eu enfrentei cada batalha, virou fanático, radical demais, e que não sei o quê. Só que eles não conseguiam, porque eles viam eu cuidando dos moradores de rua. Eles passavam sem tacó, eu estava com um carrinho de sopa, levando para os moradores de rua. Esse cara direto, cuidando dos moradores de rua. Então, eles ficavam meio que calados. Eu orava em língua, no fogo, repousava e tudo mais. Eles não falavam nada porque eu fazia um trabalho social. Agora, aqueles que não têm trabalho social, eles parecem que falam, perseguem, parece uma coisa horrível. Sabe, é uma coisa estranha. Foi aí que veio o despertar de mexer com a caridade, de não ser um oba-oba, para as pessoas não me confundir com oba-oba. Tem gente que é pentecostal, que não faz o trabalho que eu faço, mas é uma pessoa íntegra, uma pessoa que ajuda as pessoas. Não faz o trabalho que eu faço, mas me ajuda, de repente, com obras de doação. Tem outro tipo de caridade, não é só cuidar do morador de rua. Dar uma cesta básica, visitar um doente, coisas simples assim, que é muito importante, que precisa também de ter o chacoalhão da caridade. Então foi aí que surgiu a caridade. Quando eu lembro, quando eu chutava os bêbados nos campos dando risada, eu falo, não acredito que Deus me chamou para cuidar deles, porque meu pai morreu. Tudo você paga aqui. Tudo que você faz aqui nessa terra, você paga. Ou você paga com bem, igual eu estou fazendo, graças a Deus. Graças a Deus eu escutei e estou pagando com bem. Tudo que eu fiz de ruim com meu pai, tudo que eu fiz de ruim com os dependentes químicos, que eu não tive paciência, hoje eu estou pagando com bem. Isso me impulsiona a não desistir. Foi uma promessa que eu fiz com Deus e com meu pai, para não desistir, pagar todos os meus pecados fazendo a caridade. Mas não é caridade sem mudança de vida. É caridade com mudança de vida. Porque tem aqueles que fazem caridade, mas a vida não muda. Continua no pecado, continua nos vícios,
continua xingando, falando palavrão, continua brigando, discutindo, mas faz caridade. É tipo assim, eu vou fazer caridade porque aí a caridade perdoa os meus pecados. De dia eu peco e de noite eu faço caridade. Ou de noite eu peco e de dia eu faço caridade. Não pode, eu tenho que lutar para fazer caridade sem fazer pecado. Entendeu? Não é porque você faz caridade que você tem que lutar para sua santidade. Então isso aconteceu comigo. Eu tive que ter um chacoalhão para acordar. Foi assim. Não é fácil, não. O pessoal pensa que é fácil, não é fácil, não. E o comentário bem legal aqui da Maria Alves Amorim, ela está acompanhando com a gente. Ela fala: para seguir Jesus, temos que renunciar o demônio e tudo aquilo que nos leva ao pecado. Belo comentário da Maria Alves Amorim. Certinho. Bom, e a inspiração dos baluartes, que nem Tom já me perguntando, e os baluartes? Como que foi a baluartes ou patronos. Ou patronos. A gente chama de patronos. Os pais da comunidade. Os patronos. Né? Os pais. É interessante, porque assim, foi escolhido São Pio de Pietrelcina e Santa Rita de Cássia. Na verdade, eles nos escolheu. Eles nos escolheu. Não foi eu, como fundador da Secanja, que escolheu eles. Foi o contrário. São Pio de Pietrelcina, quando eu tinha meus 11 anos de idade, eu não sabia quem era São Pio de Pietrelcina. Só que eu sonhava com um frei. Eu sonhava com um frei. Sonhava com um frei. E nesses sonhos que eu tinha com esse frei, eu pedi para minha mãe comprar as imagens. Comprar as imagens dos freis. E essas imagens que ela foi trazendo para mim, não era nenhuma delas. Não era nenhuma dessas imagens. Então, eu fiquei preocupado. Falei, mas tanto que eu sonho com esse frei. Me deu o Frei Damião, me deu o São Francisco de Assis, me deu um monte de marronzinho. E não era nenhum desses. Não era nenhum desses. Beleza. E aí eu falei, meu Deus, o patrono é esse frei. Mas que frei é esse? Aí um amigo meu me deu um livro de São Pio de Pietrelcina. Quando eu vi essa foto de São Pio de Pietrelcina, eu olhei para ele olhou para mim, imediatamente eu falei, é esse homem que eu sonhava. Olha que eu tinha 11 anos de idade que eu sonhava com ele. A comunidade foi fundada lá em 2005. Tá entendendo? E eu tinha 11 anos de idade, eu estou com 42. Então, imagina só. Lá na fundação da comunidade, lá mais ou menos em julho de 2005, julho, agosto de 2005, aí eu fui escolher os patronos. Aí São Pio me escolheu. E aí ficou São Pio de Pietrelcina como patrono. Já o de Santa Rita, também foi ela que escolheu a gente, Santa Rita. Por que Santa Rita escolheu a gente? Porque no velório do meu pai, foi lá que ela se apresentou para mim. Minha mãe tinha feito a novena de Santa Rita, meu pai parar de beber. Meu pai parou de beber, ficou 1 ano e 4 meses sem beber. E aí, eu desesperado que meu pai não ia para o céu e que não sei o que lá, tá a cabeça virada, achando que meu pai ia para o inferno. Morreu no dia de Santa Rita de Cássia. Então, no dia de Santa Rita de Cássia, ele morreu. E aí eu falei, não é possível, a patrona é Santa Rita. Eu até achei estranho, porque Santa Rita é muito popular, né? E na minha mente, eu queria um santo que não seja tão popular, igual o Padre Pio na época, não era tão popular na época.
Eu queria um santo que não é tão popular, mas ela me escolheu. Quem sou eu dizer não para ela? E aí eu fui pesquisar a história dela e tudo e tal. Eu vi que era também uma das nossas patronas da comunidade Secanja. Foi assim que surgiu os nossos patronos ou baluartes da comunidade católica Missão Jesus Acolhedor. Ele nos escolheu. Amém? Também, nós temos também... De boa, gente. Passa rápido, ó, 40, já quase 40. Pode falar. Tá quase acabando já. Vamos lá. Já, pode falar, fica à vontade. E tem assunto ainda mais 20 minutos. Tem assunto, a gente nem... Ih, meu, tem assunto, já vou te colocar em uma enrascada aqui, vai. Pode mandar bala. Pode. Você quer que eu continue ou você vai falar? Não, pode continuar. Então, mas aí o que acontece? Aí a história é cofundadores. Sou fundador, mas os cofundadores é igual Moisés, Arão e Ur. Moisés, braço levantado, Arão segurado de um lado, Ur do outro, para ele não cair. Aí eu, meu Deus, os cofundadores. Aí veio, né? Aqueles que estavam mais próximos de mim, que estava bebendo do carisma, eles estavam enxergando mais o carisma em mim do que eu mesmo enxergo em mim mesmo. Normalmente, os cofundadores, eles conseguem traduzir mais fortemente o carisma de fundação que está no fundador. Então, minha esposa se tornou cofundadora, porque abraçou a causa e viveu o carisma, e o servo Maurício, também, hoje também conhecido como o eremita servo Maurício. Se Deus quiser, né, nós vamos ter mais um galho dentro da comunidade, de eremita. Né? Então foi assim que também surgiu os nossos cofundadores, que são eles que têm a leitura mais forte do fundador, do que o carisma está borbulhando no fundador. E ali, os membros da comunidade também têm a chance de beber para ver se tem esse carisma. É isso, meu amado. Legal, gente. Olha aí, ó. Vamos falar agora um pouco de família. Bom, vamos começar com a patroa, que é a dona da casa, a companheira. A pergunta aqui da dona Edneia é a seguinte, que ela já... Vou começar com a pergunta dela. Ela, inclusive, está acompanhando. Faça a minha pergunta da última live. Falei, vou fazer, pode deixar. Diácono Edson, como é que foi esse entendimento com sua esposa e o convívio para conciliar as duas vidas, vai? A vida diaconal com a vida matrimonial. Sim, tá. Eu, desde novo, tive esse chamado de dar algo para Deus, ser santo, buscar a santidade. Meio que eu já tinha esse fogo do meu coração, essa sarça ardente dentro de mim, queimando, ardendo, querendo ser santo. Então, meio que eu já previa o que ia acontecer comigo no meu futuro. Uma coisa louca. Então, eu sabia que eu queria, o que eu sentia. Chegou um momento da minha vida que eu sentei com a minha namorada Rosemary, que é a que eu casei, e eu cheguei, dei um checkmate, eu e ela, demos um checkmate um do outro. Falei, você quer casar comigo mesmo? É isso que você quer? E ali ela olhou para mim e falou, é isso que eu quero, vou com você onde você for. E isso ficou marcado nas nossas vidas, porque eu falei para ela, eu quero ser missionário, eu quero dar a minha vida a Cristo. Você tem certeza disso que você quer estar comigo?
como eu já falei nas outras lives, né? Que no meu casamento eu tive que tomar uma decisão de casar ou ser padre, e aí Deus me respondeu que qualquer um dos dois, se eu fosse, eu ia ser feliz. Eu falei, mas você me ajudou muito, eu quero escolher onde o senhor fala que qualquer um dos dois vai ser feliz, e aí eu escolhi casar. E aí depois eu entendi por que hoje eu sou diácono permanente, que eu não sabia. Que eu entrei no clero e a promessa de Deus na minha vida aconteceu. Eu não sou sacerdote, sou diácono permanente, mas eu faço parte também do clero. Primeiro grau da ordem. Então eu só não tenho os 7 sacramentos que eu não fiz ainda, a unção dos enfermos. Graças a Deus eu não precisei. Só falta a unção dos enfermos para me ter os 7 sacramentos. Então o que acontece? Jesus Cristo, ele aprontou comigo, com a minha família. Porque depois que eu falei isso para minha esposa, aí aquela agonia buscando sempre Deus, e fiquei um tempo ainda decidindo muitas coisas na minha vida, foi acontecendo as coisas naturalmente, a minha esposa foi entendendo porque as coisas foi acontecendo. Ela foi vendo, eu não precisei nem falar. Ela foi vendo. As coisas foram acontecendo. Então, não era assim, a minha esposa, graças a Deus, nunca foi uma esposa assim, eu quero sair, eu quero ir pro shopping, eu quero isso, eu quero aquilo outro, me dá aquilo, me dá aquilo. Não, minha esposa não, ela foi tranquila. Tranquila, eu também não obrigava ela, não obrigava eu, mas as coisas foram acontecendo naturalmente, porque já era destino nosso isso. Quando uma coisa já é vocação da pessoa, vocação da família, não vai ter esse contratempo, porque é a vocação da família. Então as coisas vão se encaixando. Ainda que tenha alguns atritos, as coisas vão se encaixando naturalmente. Rezando o texto junto, rezando o ofício junto. Meus filhos, desde criancinha, criado, rezando o ofício, vendo o pai de joelho rezando, cantando o ofício com a mãe. Na hora que eles bagunçavam, nós puxávamos na orelha deles e falávamos, vamos cantar e vamos rezar. Todo mundo aqui. Obrigava a rezar na hora certa, tinha que pegar no pé, porque eles eram criança. Eles precisavam aprender aquilo quando criança. Então as coisas foram fluindo. As coisas foram fluindo naturalmente com o conceito da Bíblia. Não a minha opinião e da minha esposa. Era o que a Bíblia falava. E aí a gente abaixava a cabeça um para o outro e seguia o que Deus falava para nós. Não o que eu queria, o que ela queria, senão ia dar briga. Ela lembrou, eu falei, você falou que queria seguir onde eu fosse, é isso mesmo ainda? Ela falou, é isso ainda. Então, foi isso, por isso que dá tudo certo. O tempo da minha casa, levava o morador de rua para dentro da minha casa, imagina só. É coisa louca, cara. Eu hoje olho para trás e falo, não sei se eu faria hoje. Naquele tempo eu fiz. É uma coisa assim que você vai ganhando maturidade e vai fazendo de outras formas, né? Deus te dá o momento certo para todas essas. Não é o seu querer. Você tem que escutar o querer de Deus. Será que o seu querer é o querer de Deus? Será que o que você sonha é o sonho de Deus para você também? Então, senão você vai brigar com Deus. Você vai brigar com Deus. Eu quero ser diácono. Eu quero ser diácono. E aí a mulher não deixa. E aí você vai ser o quê? Não pode brigar com Deus. Então, é meio complicado essas coisas. Tem que deixar fluir. Não fazer a sua vontade, mas rezar e fazer a vontade de Deus. Que aí não vai dar briga na família. Eu lembro que no começo, muitos queriam entrar na comunidade, eu pedia para fazer, se a esposa não viesse junto, para a esposa fazer uma carta autorizando a pessoa a caminhar na comunidade. Você está entendendo? Para não ter briga em casa. Porque de repente tem um que caminha e o outro não caminha, aí não sabe o que está acontecendo, aí começa a ter briga em casa. Então tem que ter. E a comunidade nossa é um pouco radical, ela tem hora de sair, não tem hora de voltar, muitas das vezes. Você tem hora de sair, não tem hora de voltar. É uma coisa estranha, porque você vai fazer missão, tem que dar atenção para as pessoas. Agora, nessa pandemia, é que nós estamos um pouco relaxados, porque agora não pode ficar demorando muito com os irmãos, conversando muito, igual a gente fazia. Então, nós está bem frio nesse aspecto, pedindo a Deus que essa pandemia passe, para a gente não teimar, porque nós estamos lá com os irmãos e nós estamos na missa também. Então, nós temos que pensar os dois lados. É isso, meu amado. Então, a família caminha
o seu testemunho. Se você dá um bom testemunho, a família vai caminhar. Se você dá um mau testemunho, a família vai caminhar para o seu mau testemunho. A família caminha junto. É o que o diácono já deixa de lição para a gente. Não adianta ir sozinho. Tem que levar a família com você. E a família te apoiando, um apoiando o outro. Isso que é um importante dentro da família. E as demais perguntas sobre a família, eu não preciso fazer porque ele já explicou tudo. Sobre os filhos, como que era a catequese com os filhos, ele já deu, foi a resposta de tudo isso. Desde pequeno, ele já vinha educando os filhos na fé, que é o correto, todos os pais fazer hoje. Isso fica de lição para a gente também. Às vezes a criança não quer rezar, a criança não quer a igreja, e esse mal do celular, quando não sabe usar, é terrível, terrível. Ah, eu não quero ir na igreja, eu quero ficar jogando, não quero participar, não quero ir à missa, à catequese, não quero, e às vezes os pais vão ficando permissivos, daqui a pouco você tem um problema tão grande para enfrentar que a gente nem imagina. Então, verdade. Tem hora para rezar e hora para tudo. É isso, é a lição que o diácono nos deixa aí na parte da família. E agora tem uns relatos bem legais sobre a missão Secanja. A pessoa pergunta qual foi o relato que te deixou mais comovido nesse trabalho que o senhor desenvolve nas ruas. Vixe. Ó, foi o primeiro morador de rua que eu acolhi na minha casa. Eu perguntei para ele, qual é seu nome? Ele falou, Edson. Eu olhei para ele e falei, não acredito. Isso foi o primeiro morador de rua que eu acolhi. Isso foi incrível, porque eu olhei meu nome, né? Eu me vi nele. Falei, nossa, do mesmo jeito que eu me vi no meu pai no velório dele, quando meu pai estava morto no caixão, eu me vi morto no caixão também. Eu olhei para o morador de rua e vi ele também. E falei, é isso que Deus quer da minha vida mesmo. Não tem outro jeito. Pô, o primeiro que eu vou cuidar é o nome dele, é o meu nome. Por que isso, Jesus? Então, esse foi o relato mais forte da missão Secanja. Tá aí, tá respondido. Diácono, dentro da missão Secanja hoje, vocês, claro, trabalham com moradores de rua. Há muitos jovens nas ruas hoje. Como é que fica durante o trabalho? Vocês veem muitos jovens e crianças ainda no meio das ruas, abandonados? Como é que funciona essa parte da missão? O que vocês encontram assim de desafio? Ó, quando nós começamos, nós tínhamos muitos moradores de rua nato. Hoje, nós temos muitos moradores de rua dependentes químicos. Então, muitos deles, temos o estilo de morador de rua, que veio de uma cidade para São Paulo e não voltou mais para essa cidade, se envolveu com as drogas e virou morador de rua e vive na rua. Nós temos aqueles moradores de rua de noitada, sexta, sábado e domingo, que são aqueles que vão usar droga nas praças e fica nas ruas esses 3 dias, depois volta para casa na segunda. Se tiver trabalho, ainda volta. Se não tiver, emenda a semana. Então, existem muitos jovens que estão nessa situação, que ainda não estão se envolvendo com os moradores de rua, mas já estão nas drogas, estão nas bebidas. E que, de vez em quando, nós também damos sopa para eles, conversamos com eles. Mas não são bem um morador de rua. Eles são morador de rua e morador de casa. Morador de rua e morador de casa. Só que começa assim. De repente, ele já para de morar na casa e começa a ficar na rua direto. Ou a família não aguenta, manda embora, ou ele mesmo foge de casa. Então, a gente vê essas histórias demais. Nós vimos muitos moradores de rua nascer na rua. Nós temos meninas, pessoas aí que nasceram. Ficou grávida a mãe, moradora de rua. E é mais porque é dependente química. Então não vai para casa nenhuma, fica debaixo das pontes. Deu à luz no hospital, ficou com a avó, a filha. Depois que ela cresceu, a filha veio atrás da mãe e a filha virou também
uma dependente química ou um morador de rua. É assim, ó. É umas coisas assim que... E todos têm um coração muito lindo, muito bonito, mas a droga, eles não acordam. Eu tenho a casa de restauração, mas nós não obriga eles a ir para lá. Então eles não vão, alguns foram, mas não conseguiram, voltaram para a rua. E alguns não querem ajuda, fala que quando quiser parar, para sozinho. E alguns gostam demais de droga, gosta demais. Então não consegue largar, é difícil. Mesmo que você pega, obriga, leva para uma casa, uma clínica, obrigado, ele se recupera, fica bonito, bom, mas quando ele sai, a mente não foi quebrada ainda, a pecinha de não usar droga não foi quebrada, a pecinha de usar droga não foi quebrada, tem que ser quebrada essa pecinha. Igual eu não bebo e não fumo mais, porque essa pecinha foi quebrada pelo sangue de Jesus. Então, tem a bebida, eu não pego. Tem o cigarro, eu não pego. Mas se eu pegar, eu volto de novo. Então, é isso que é o segredo. Então, eles têm que quebrar. E isso demora. Mas Deus ama eles mesmo assim. Deus ama eles demais. Porque é constatado que é uma doença. E se é uma doença, parou de ser pecado. É uma doença. Só não é doença aquilo que você não tem controle mais. É uma doença que você não tem controle mais. Então você, ali Deus perdoa, sabe que é uma doença, não é safadeza, você não consegue ali. É uma doença que precisa de cura. E é isso que eu aprendi também quando meu pai morreu. Meu pai morreu por causa da doença do alcoolismo. Então, se uma pessoa morre com essa doença, ela vai para o inferno? Não. Ela morreu com a doença. Ela tentou, mas ela não conseguiu. Entendeu? Rapaz, não é brincadeira não, a missão é pesado. Tive a oportunidade já de acompanhar um grupo da Vila Maria Augusta, numa certa oportunidade, em meados de 2010, tive a oportunidade de ir na madrugada entregar alguns cobertores e alimento para o pessoal. Realmente não é fácil não, viu? Corta o coração e você enxerga as coisas. É uma experiência que serve para todo mundo. Tem pessoas que têm medo de chegar perto dos moradores de rua, andar na rua, fica com medo. Durante a noite, quando a gente saiu a andar, e eu perguntei, eu tinha esse medo à noite. Gente, vocês não têm medo no tempo? E eles, não, a gente não tem medo, você vai ver. E quando a gente chegava, você começa a enxergar, a gente parece que tem uma venda nos olhos que a gente não consegue ver. E aí parece que você tira aquela venda, aí você começa a enxergar o ser humano que está ali, o qual você tem medo de ajudar, se ele te pede ajuda, você vira as costas, e é onde você começa a enxergar. É um trabalho bonito, é um trabalho que podemos te falar, é um trabalho de resgate de pessoas, resgate de almas ao mesmo tempo. Bom, muito legal. Para mim, fechar isso daí. Só que assim, você vai fazendo a missão igual a gente, todos os sábados, todas as quintas, todos os domingos. Então você vai vendo, em todas as áreas da vida, tem pessoas boas e pessoas más. Pessoas interessadas e pessoas desinteressadas. Pessoas que amam, pessoas que odeiam. Infelizmente, tudo existe. E na área também dos moradores de rua, existe também. Então, você tem que ter prudência. Fazer a caridade prudentemente, para poder você não ser iludido por eles, sem experiência. Eles podem também enrolar a gente. Pode também ser favorecidos com coisas que não pode deixar acontecer. Então você vai ganhando experiência também. Você tem que ser amor, tem que ser misericórdia, mas você tem que ser justiça. Então, para cuidar dos moradores de rua, você tem que ter os pés no chão. Saber dizer sim e saber dizer não. Por isso que é importante as pessoas que não têm experiência
ajudar os que já têm uma experiência a fazer isso, para poder também adquirir essa experiência, caminhando com essas pessoas que já estão há um tempo fazendo essa missão. Nós, Jesus Cristo Acolhedor, nosso trabalho não é só entregar sopa, é o antes na família, o durante na rua e o depois na casa de restauração. Então essa é a nossa missão. Entregar sopa se torna até um descarrego de mente. Você vai lá e entrega a sopa. Ah, estou aliviado, fiz minha missão. Se torna fácil. Agora, se você pegar e entrar na vida deles, aí você vai ver a miséria que você é e também a miséria que ele é. E ali vocês vão tentar fazer aquilo que Jesus fez. Carregar a cruz e levar o irmão para ser curado. Então, temos que ter essa atenção também. Nem todos os moradores de rua é santinho. Nem todos os moradores de rua é santinho. Então, precisamos ter o pé no chão também. E ter caridade também para ajudar eles. Tá bom? Amém, é isso. Bom, quem está chegando agora, uma boa noite para o Antônio Márcio de Jesus. Tem também a Cláudia, a dona Elvira está por aqui, a dona Luísa chegou agora também. A dona Luísa, daqui a pouco, ela não mandou nada, daqui a pouco é capaz de mandar alguma coisa, viu? Vamos ver ela ontem nas lives. Quem mais que está aqui? O Gerson, o Clodoaldo. O Clodoaldo é da comunidade São José, está acompanhando. Tem também a dona Maria das Dores, ela é de Itaim Paulista. O Cláudio é de Natal, Rio Grande do Norte. Rapaz, é longe, hein, meu? É legal. E tem a sua terra. Tem uma pessoa aqui longe, aqui, Rio Grande do Norte, Natal, está acompanhando aqui. E tem também o o pessoal conhece. Tem. Só live que me conhece. Rapaz, tem Sidney Traoré. Ele está acompanhando a gente. Ah, esse aqui é de pertinho, viu, gente? Olha, mais um que descobriu o canal. Ele é de Burkina Faso, na África. É África, né? Continente africano. Está na página aqui, também acompanhando lá no grupo. Está dentro do grupo Dons. Então, gente, é isso. Estamos hoje com a parte 3 do testemunho do Diácono Edson. Amanhã tem a parte 4, Diácono. Então, vamos encerrar amanhã a parte 4 e quinta nós fazemos fechamento, né? Quinto fechamento é lá amanhã na paróquia. Vai ser... Amanhã é 10 horas da noite e quinta-feira o fechamento é lá na paróquia. Assim que terminar a Santa Missa, já está todos convidados, gente. Ó, Missa da Juventude, quinta-feira, às 19h30, missa com intercessão do Beato Carla Cutz. Toda a juventude está convidada. Claro que estamos lá na paróquia respeitando as regras de distanciamento social, todo mundo com máscara, tem álcool em gel, então fica todos convidados. Vamos lá, juventude, essa missa maravilhosa com a bênção do Santíssimo. Missa bem provável que seja celebrada pelo padre Leandro. Também tem mais uma transmissão aqui já agendada para a gente, às 19 horas no domingo, a missa do padre Giovanni também na paróquia Santos Apóstolos. Essas missas, gente, está passando ao vivo na página da paróquia Santos Apóstolos, aqui no canal Dons, página Secanja de Comunidade São José, tá? Está com a gente nessas transmissões, estamos espalhando a nossa paróquia aqui pela região. E na segunda-feira, esse eu vou falar para o Diácono falar um pouquinho do convite de segunda-feira, dia 18, está todo mundo esperando, já estamos preparando, hoje a gente já estava vendo, hoje o professor já estava vendo roteador de internet, pedestal, a gente vai armar um coreto lá na segunda-feira, vai ser bem legal, viu? Pode falar um pouquinho, Diácono, da segunda-feira? Então, vamos estar aí com o nosso amigo Danilo Lopes. Ele vai estar lançando aí o CD solo dele. Né? Ele já tocou no Cerimônia, toca no Eterna, na Banda Eterna. Também toca no Ministério de Música lá do Padre Marcelo Santa Amaro. É um missionário que sobrevive da missão também. Né? Então, você é convidado no Santos Apóstolos, segunda-feira que vem agora, dia 18, às 7 da noite, às 10 da noite. Nós vamos fazer um momento de oração, vai cantar as músicas inéditas, o CD inédito também. Se vocês puderem trazer um dinheirinho para comprar a camiseta dele,
para comprar CD, ele sobrevive disso. Inclusive ele está noivo, né? Logo, logo vai casar, precisa de ajuda. Nosso Danilão Lopes, tá bom? Então eu convido vocês para estar presente. Vai ter adoração Santíssimo também, eu vou estar passando com o Santíssimo também. Vai ter fogo. Tem até uma música dele que tem fogo. Aqui tem fogo, a música dele. Aqui tem jovem. Então, você é convidado para vir, hein? Vamos orar em línguas, vamos pedir o fogo do Espírito Santo nessa segunda-feira. Mas antes quinta-feira, missa Juventude. Depois, segunda, vamos ter lá o grupo de esperança especial na Santos Apóstolos, por cura e libertação, com Danilo Lopes lançando o seu CD Batizado. Amém? Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Para quem quiser acompanhar novamente hoje o nosso terceiro encontro, a gente está mais à vontade, já estamos mais familiarizados, a gente já ficou mais à vontade, fluiu legal, contou a história legal, gente. Olha, testemunho bacana, que trajetória do diácono, hein? Olha, vale a pena ver de novo amanhã na sala de vídeo, às 11 da manhã, já está encontro marcado amanhã, então espero vocês na sala de vídeo às 11 da manhã, lá no Dons Itaquá. Vou fazer uma sala também na Secanja amanhã para o pessoal acompanhar durante o dia. E, gente, o YouTube, está lá o vídeo do primeiro e segundo também lá no canal Secanja no YouTube. A gente pede para se inscrever lá no canal para ficar por dentro de todos os vídeos do Diácono Edson. Assim que vai sair no vídeo aí, a gente já vai estar colocando no YouTube. Inclusive, o lançamento do Danilo Lopes estará no YouTube para vocês acompanhar também lá no canal Secanja. Tá bom? Gente, boa noite. Obrigado mais uma vez. Amanhã é encontro marcado com a parte 4. Parte 4 promete emoções amanhã. Olha, aguardem. Estão convidados. Obrigado. Boa noite. Dons é Deus que nos conduz.